Olá, boa tarde. Me chamo Carlos de Santos Silva Júnior, acadêmico do curso de Serviço Social da UNEF-EAD, já no meu 8º semestre. E hoje estarei fazendo a minha apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título o uso de drogas ilícitas na juventude. O presente trabalho científico terá por finalidade versar sobre os motivos que levam os jovens a serem inseridos no mundo das drogas, levando em consideração as repercussões sociais devido ao uso e abuso destas. Nesse sentido, o problema desse estudo é conhecer a razão pela qual os jovens se envolvem com esses ilícitos. Temos como problema, esse estudo propôs conhecer mais perto a razão pela qual os jovens se envolvem neste mundo. E temos como pressuposto, presumindo teoricamente uma possível resposta ao problema, enumerou-se como pressuposto um meio em qual a juventude busca para aumentar o seu nível de prazer. Esse é o pressuposto, né? O objetivo geral desse trabalho, concordantemente, é analisar o perfil desses jovens que optam ou até mesmo acabam caindo na drogadição. A gente entendeu que muitos vê as drogas como uma solução, uma saída, uma opção, e outros que por advento das situações acabam se achando nesse meio. E temos como objetivos científicos específicos, na verdade, traçar caracterizações socioeconômicas desses jovens, os riscos sociais mais comuns dos cuidadores e familiares desses jovens e verificar também questões ligadas a estes riscos e vulnerabilidade social. Agora vamos para a metodologia. Pondere-se que a pesquisa em questão aprecia um tema relevante para as ciências sociais aplicadas. O problema drogas, portanto, transcende a área da saúde e se caracteriza como uma desafiadora questão interdisciplinar, intersetorial, cuja abordagem requer esforço e empenho dos profissionais e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, dos diferentes setores da sociedade, bem como todas as instâncias políticas. Observamos que esse problema ele não se limita a um problema de saúde, a um problema político, a um problema econômico. Então, a gente vai entender que é mais complexo do que se imagina. E a causa da escolha da temática desse tema definiu-se por meio de uma reflexão sobre o significado da disposição subjetiva de consumir drogas na juventude contemporânea. Objetiva-se discorrer sobre o consumo de psicoativos por jovens através de uma discussão fundamentada em uma leitura sociológica e psicanalítica do uso de substâncias psicoativas. No que concerne à coleta de dados, este foi realizado recorrendo a obras já publicadas relevantes para conhecer e analisar o tema da pesquisa. E como referencial teórico, temos aqui um primeiro tópico que fala da condição financeira e ambiente social dos jovens usuários de drogas, dos jovens em questão estudados, que são os usuários de drogas. O uso de drogas está inserido culturalmente nas comunidades e se destaca com veemência nas comunidades de baixa condição financeira. Então, já vemos aqui um grande marco para esse fato, que é jovens de classe baixa ter mais incidência no uso das drogas. Só que Alba Zular, ela vai dizer que existe uma necessidade de abranger outras dimensões que não apenas a pobreza para explicar o aumento impressionante da criminalidade violenta entre homens jovens no Brasil a partir do final da década de 1970. Contudo, ela nega, tanto ela quanto outros autores também, eles também negam que seja só o fato da baixa renda, da baixa condição econômica que pode influenciar no uso de droga. Não podemos desprezar isso, o fato de que
há maior incidência entre os jovens de menos condições econômicas. Então, aí o que acontece? A droga gera um grau altamente desejado de dependência no mundo externo, pois sabe-se que com o auxílio desse amortecedor de preocupações, e aí aqui também eles já nomearam um outro ponto, que é amortecedor de preocupação. Quem não sente preocupação? Em qualquer área da sociedade, qualquer renda, surgem as preocupações. E esse aqui também é um dos pontos em que jovens, até de boas condições financeiras, também possam buscar o refúgio nas drogas. O segundo ponto aqui é os riscos e vulnerabilidades mais comuns dos cuidadores e familiares. A juventude é um período de muitas mudanças, descobertas e transformações, tanto no físico quanto no psicológico e social. É uma fase muito importante no processo, no processo de construção do homem em si. Então, o que eu quero analisar aqui é o seguinte, é que nesse processo, os jovens querem conhecer coisas novas. Então, para aqueles cuidadores, os pais que convivem com o jovem, não é fácil. E o uso das drogas, eles são atraídos também pela prática, eles atraem a prática da violência. A gente está batendo na tecla de que o jovem de baixa renda é um grande incidente para o uso das drogas. Logo, o fato dele ter uma baixa renda, ele encontra nos assaltos, na violência em si, uma maneira de ter o dinheiro para se consumir a droga. E a fácil aquisição de armas de fogo, especialmente pelos adolescentes, que teriam outros meios para impor sua vontade aos demais homens do local, provoca reviravolta nas relações de poder no interior desta população, antes regida pela hierarquia das gerações. Então, também temos aí um fácil acesso de jovens a armas de fogo. E um terceiro ponto, já para a gente fechar, que compreende-se, portanto, que a vulnerabilidade como uma conjunção de fatores sobreposto de diversas maneiras e várias dimensões a modo a tornar um indivíduo ou grupo mais suscetível aos riscos e contingências. E, segundo a Organização das Nações Unidas pela Educação e a Ciência, a Unesco, vulnerabilidade social é o resultado negativo da relação entre disponibilidade de recursos materiais ou simbólicos, que sejam esses indivíduos ou grupos, acesso à estrutura, oportunidades, à economia, à cultura, ao mercado. E acrescenta ainda que vulnerabilidade inclui situações de pobreza, mas não se limita a ela. Fazendo uma análise de dados agora para finalizar, né? Conforme o levantamento do dado do Ministério da Saúde, morreram 40.692 pessoas no Brasil entre os anos de 2006 e 2010, sendo uma média anual de 8.000 mortos em decorrência do uso das drogas. Então, é algo muito alarmante, algo muito triste, né? Então, minhas considerações finais, apesar do estudo, está evidente que também os pais percebem essas mudanças, mas muitos pais, existem duas posturas assumidas pelos pais nas condições dos jovens que usam as drogas. Uma é se retrair com medo do jovem perder o amor, perder a educação com eles, e outra é querer ser duro, impor mais. Por isso, a importância da intervenção do assistente social. O assistente social, que uma vez ele introduzido nesse processo no processo, eu diria que de cuidar dessa situação, ele vai saber